Esse é um exemplo privilegiado de como certas corporações que estão no limite da criminalidade impõem na economia internacional seus interesses. O professor de filosofia da USP, Vladimir Safatli, destaca essa instituição financeira como exemplo de promiscuidade entre mercado financeiro, política e mídia, com raízes no crime. Desde sua criação, o banco tem as piores credenciais possíveis, informa o filósofo. Essa instituição bancária foi fundada em 1860, depois da última guerra do ópio entre Inglaterra e China, quando os ingleses forçaram a abertura dos portos chineses para que o tráfico da droga continuasse. Os chineses resolveram impedir o comércio de ópio porque a população já estava entrando no processo de ser dizimado pela droga. Então o banco foi criado exatamente para financiar o tráfico de droga, desde o início, entre outras coisas. E ele cresceu a partir dos anos 70, comprando bancos nos Estados Unidos e na Europa, muitos desses bancos que tinham carteiras extremamente problemáticas. Por exemplo, um caso exemplar é o caso do banco do finado Edmond Safra, né? O Republic North America Corporation, que era um banco que tinha entre seus clientes traficantes de diamante, tinha negócios com a máfia russa. O Safra foi assassinado numa situação, no mínimo que se pode dizer, bastante misteriosa. É um banco que ia ser comprado pelo American Express. O negócio foi desfeito por causa de problemas internos do banco. Então você pode imaginar o nível da situação. Esse foi o processo de crescimento do banco, né? Comprou o Bamerindos aqui, que era um banco que estava com problemas enormes. E não só isso, quer dizer, ele é reincidente. Faz anos que o banco tem sido julgado por várias instâncias mundiais exatamente por esses seus negócios com tráfico, negócios ilícitos nesse sentido. Ele foi julgado, declarado culpado nos Estados Unidos, certo? Por um caso onde envolvia tráfico com mexicanos e colombianos, só que ele pagou uma mixaria de $1.900.000, né, de multa. Faz 2-3 anos. O que ocorre com o SBC não é novo, é uma prática comum, diz Vladimir Safatli. E não é para estigmatizar o banco, é para esclarecer o que é o sistema financeiro internacional. São corporações que estão acima dos governos, afirma o filósofo. Não só não se quebra, como não se regulamenta um banco como o HSBC, porque ele está acima dos governos. Está tão acima dos governos que o seu diretor, à época desse chamado Swiss Leaks, era um sujeito que era pastor anglicano, que hoje é ministro do David Cameron, né, do governo britânico. Então, ou seja, você percebe uma relação incestuosa entre o sistema financeiro e a classe política. Você percebe, é o diretor do banco que vira ministro de um gabinete da Inglaterra, certo? Que com certeza não vai desenvolver políticas que sejam estranhas ou que sejam contra os interesses do sistema financeiro do qual ele representa muito bem, certo? Que numa situação como essa, quer dizer, o que eu acompanho na imprensa inglesa é uma coisa inacreditável, quer dizer, a imprensa ela começa a questionar. Começou a questionar o ministro, e o ministro não dá resposta alguma. Quer dizer, por quê? Porque ele sabe que eles estão numa situação de serem completamente intocados. Né? Não há nada que possa acontecer com essas pessoas. Quer dizer, vejam só, todo mundo fica completamente exacerbado por problemas ligados a tráfico de drogas, a tráfico de armas, a guerras, coisas desse tipo. Se não existissem esses bancos, que tem como uma das suas finalidades lavar esse dinheiro, com certeza o problema não seria dessa magnitude em hipótese alguma. Só há crime nessa magnitude porque há um sistema financeiro que é completamente conivente. Ou não só conivente, como cresceu dentro desse meio. Não é só ao tráfico de drogas que o HSBC está ligado, é também a fraude e evasão fiscal no momento em que a economia mundial e os estados estão em crise, tentando segurar o que restou de bem-estar social, esclarece o professor da USP. Os países da União Europeia socorreram bancos falidos. Então, quando os bancos cometem crimes, o que se espera é que os responsáveis sejam punidos, presos, mas não é isso que ocorre, lamenta Vladimir Safatli. Mas pelo menos a imprensa europeia noticia os escândalos. Aqui não. Esse descompasso bizarro é escancarado pelo filósofo. Inaceitável do tipo de silêncio tácito que está ocorrendo, salvo raríssimas exceções muito pontuais. Certo? Porque, veja só, se você pega a imprensa francesa, você pega a imprensa britânica, mesmo nos Estados Unidos, quer dizer, o fisco norte-americano falou que vai utilizar esses dados para poder tentar reaver dinheiro. Quer dizer, nesses casos, quer dizer, a imprensa ela apresentou os nomes, ela falou muito claramente. Poderia até lembrar, por exemplo, do que aconteceu com o jornal, que foi o jornal que
mobilizou um pouco tudo isso, que foi o Le Monde, ele chegou a brigar com seus acionistas. O jornal brigou com seus acionistas, porque um dos acionistas fez uma declaração dizendo que achava um absurdo que o jornal expusesse esses nomes. Ou seja, a imprensa simplesmente fez o seu papel nesse caso. Agora, no caso brasileiro, isso é simplesmente inacreditável. Ou seja, o Brasil é, a princípio, o 9º país em número de contas nessa filial genebrina do HSBC. Parece que são 8.667 contas. Dentro dessas 8.667, 55% são contas de nacionais. Certo? Ou seja, tem pelo menos mais de 4.000 pessoas. Agora, a pergunta que eu gostaria de dizer é quem são essas pessoas? Porque o sujeito não abre uma conta num banco suíço com esse histórico à toa. Quem são as pessoas que fizeram evasão fiscal, certo? Que fizeram fraude fiscal e coisas dessa natureza? Aqui, nomes de milionários brasileiros que possuem contas no HSBC com depósitos sem origem comprovada na agência em Genebra foram conhecidos por intermédio de sites angolanos. Que aí apareceu o nome do rei do ônibus do Rio de Janeiro, certo? Apareceu o nome da família Steinbruch, que é do grupo Vicunha. E agora a questão interessante é bem, então, essas pessoas elas cometeram crimes? Quais foram os crimes? Exato. É muito estranho, quer dizer, não só a imprensa, ao que parece, a própria Receita Federal adiou análises e coisas desse tipo. Isso, para mim, simplesmente demonstra um dado muito evidente. A elite rentista brasileira é completamente blindada. Ela é completamente blindada. Ela sabe que ela é completamente blindada. Ela tem uma relação incestuosa entre poder político, entre estrutura de comunicação, que faz com que, em última instância, você tenha um grupo só, de uma forma ou de outra, que sabe que podem fazer o que quiser, porque não há nenhuma possibilidade da justiça pegá-los, a não ser que eles entrem em embates internos, em brigas internas, aí escapa um ou outro, mas é só isso. Como ampliar essa discussão oculta na imprensa tradicional, pergunta ao professor de filosofia da USP. Os nomes que vazam dessa lista de brasileiros com contas no HSBC em Genebra são de envolvidos na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Quer dizer, os nomes são divulgados dependendo do interesse do meio de comunicação. Quer dizer, peraí, só são esses os nomes? Dos 4.000 correntistas, só são esses que tiveram algum tipo de problema? Só esses 10 ou 15? Isso é uma brincadeira. Primeiro é fazer coisas como o que vocês estão fazendo, ou seja, insistir no fato da extrema gravidade da história. Se tem algo que destrói a moralidade, é a parcialidade. Se tem algo que destrói a indignação moral, é a parcialidade. É você começar a perceber que há um uso estratégico do discurso sobre a moralidade. Porque ele é um uso que serve simplesmente para você voltar as suas artilharias contra os seus inimigos. Quer dizer, nesse momento, a moralidade ela perde completamente o seu valor. Eu diria que na política brasileira isso acontece à torto e à direito. É um traço denista, assim, característico da política brasileira. Certo? Porque se uma coisa que a moralidade exige é a simetria completa dos julgamentos. Ou seja, você julga todos da mesma forma, independente do que vai acontecer. E isso falta dentro da política brasileira. É por isso, entre outras coisas, que você não consegue fazer com que essas indignações se transformem em saltos qualitativos da política, em modificações qualitativas do campo político. Não vira simplesmente um jogo de você tentar colocar um ou outro contra a parede. Safatli identifica que há um processo de desgaste constante do governo pela mídia e, por isso, os nomes envolvidos em negócios ilícitos no HSBC são seletivos. Porque se a gente quisesse mesmo fazer uma limpeza geral no que diz respeito ao caso Petrobras, quer dizer, todos os denunciantes falaram, olha, pelo menos desde 97 eu recebo propina. Então, se desde 97 eu recebo propina, tem um dado estrutural, certo? E isso eu gostaria de insistir, porque isso é um traço da polícia brasileira. A polícia brasileira tem uma coisa impressionante. Quando tem um caso de um escândalo de corrupção, todo mundo entra. É impressionante. Não existe o caso de governo, nem existe caso de partido. É um caso de estrutura. Vai todo mundo. E nessa situação onde vai todo mundo, o mínimo que você espera é que então você mostre muito claramente a extensão do processo e a necessidade geral de punição. Mas isso nunca ocorre. Eles fazem uma coisa que é aquela história de tentar esconder o elefante, sabe? Você vai descrever, então você descreve a pata do elefante, você descreve o rabo do elefante, você descreve a orelha do elefante, mas você não descreve ter um elefante. Né? Então, isso é terrível, absolutamente terrível, porque desgasta por completo toda a força da indignação moral. Quer dizer, voltando ao caso da HSBC, todo mundo que conhece um pouco da sociedade brasileira sabe que lá você vai encontrar alguns dos nossos empresários mais conhecidos, vai encontrar alguns dos nossos políticos mais conhecidos. É muito difícil você não olhar para o silêncio e falar, bem, eu sei por que esse silêncio está ocorrendo.
Quanto ao silêncio que a Rede Globo de televisão dedica ao caso HSBC, Safatli comenta. Não, isso é uma piada. Isso é simplesmente uma piada. Sai das raias completamente do imaginável, troço completamente inacreditável. Eu gostaria que eles explicassem muito claramente qual é a noção deles de notícia, porque isso é surreal. Porque o mundo inteiro dá uma notícia, certo? E dá uma notícia de uma maneira, assim, feroz. Você pode pegar as páginas do Guardian, lá, o jornal britânico, você pode pegar as páginas do Le Monde. Você tem informação de que você tem 8.667 pessoas brasileiras envolvidas. Você tem, a princípio, a emissora de televisão que tem a maior audiência, não dá nada? O que é isso? Isso é alguma coisa da brincadeira. Isso não seria a primeira vez que isso aconteceu. Por exemplo, isso eu acho assim, exemplar, algo tem que entrar em curso de jornalismo em tudo quanto é lugar do mundo. Você tinha o caso do Mensalão em 2007, o caso que mobilizou a população inteira, né? Aí, num dado momento, descobre-se uma coisa inacreditável, que o presidente do partido de oposição, que na época era o senhor Eduardo Azeredo, estava envolvido no caso. Você percebe, qualquer critério de noticiabilidade, você vai falar, essa notícia é inacreditável. Ou seja, o presidente do partido de oposição está envolvido no caso que está destruindo o governo. Teve veículos de comunicação que sequer deram notícia. Você percebe? É uma situação... Esses veículos transformam o jornalismo numa grande brincadeira. Para Ivone Maria da Silva, secretária-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, é uma vergonha que esse caso só apareça em alguns sites e blogs e seja ignorado pelos grandes meios de comunicação que não têm interesse em divulgar os nomes de brasileiros que estão nessa lista, com depósitos sem origem comprovada no HSBC, em Genebra. Um dos clientes que já apareceu isso foi o Clarim da Argentina, né? Não vamos ficar surpresos se alguns meios de comunicação aqui do Brasil também aparecerem nessa lista, né? Que estão também colocando dinheiro. Ou os donos desse meio de comunicação estejam guardando dinheiro lá fora para não pagar impostos nos seus países, né? Pode ser que tenha muito brasileiro aí da questão dos meios de comunicação, né? Então talvez por isso que essa lista não seja divulgada, né? Na verdade, eles fazem seletivamente, né? Então, porque alguns aí nomes que estão aí no escândalo do Lava Jato já colocaram, e os outros, né? Começaram a soltar seletivamente, ou seja, qual é o interesse, né? Então, tinha que soltar de todo mundo, né? E aí pode ter nessa lista pessoas que tenham mandado dinheiro legalmente para fora. Mas também deve ter muito que deve ter mandado ilegalmente, ou seja, o governo brasileiro que tinha que investigar quem é que mandou legalmente e quem não mandou legalmente para fora do país, né? Isso dá uma instabilidade aos trabalhadores aqui no Brasil, né? Porque o HSBC já é um banco que não tem dado lucro ultimamente aqui no país, né? Tanto que os seus funcionários não têm, a gente fez acordo para pagar um certo valor, por exemplo, de PLR, eles não têm feito isso. E sempre a gente fica preocupação que isso recaia sobre os trabalhadores, né? Porque o que você tem que ter uma área que faça todas as investigações disso dentro do banco e não fique a cargo, por exemplo, do gerente lá da sua agência ou do trabalhador, né? Então que isso não sobre só para o trabalhador, né? Porque nesse caso aí, quem denunciou é que está sendo investigado, né? O Hervé Falciani é o único que está sendo investigado e acusado de espionagem. Marilu Cabanhas, Rádio Brasil Atual.